Técnicas de congelamento. Muita gente tem um certo preconceito em relação ao congelamento porque já teve uma experiência ruim ou pensa que vai ficar com um gosto diferente, com textura diferente, que não vai gostar do resultado final, às vezes nem tentou e aí tem aquela ideia de que não vai dar certo. Mas a verdade é que o freezer da nossa geladeira é um otimizador de tempo. A gente vive em busca de itens que vão facilitar a nossa vida, né? Lava-louça, aspirador robô. E muitas vezes a gente não aproveita o que já tem. E o freezer é um desses instrumentos que a gente pode utilizar para economizar e muito o nosso tempo. Então, para que você consiga isso, você tem que entender como se dá, como se funciona um congelamento e a técnica correta para congelar e descongelar o seu alimento sem perder textura, sem perder sabor, sem perder qualidade. Então, o primeiro ponto é: você tem na sua casa um freezer ou um congelador? Se a sua geladeira é aquela de duas portas, que tem uma portinha que você abre e tem um gelinho e a porta de baixo é só resfriar, você tem um freezer, né? Geladeiras de duas portas possuem um freezer. O freezer, ele vai na temperatura de menos 18 a menos 26 graus. E ele é ideal para conservar por longos períodos. Então, todas as validades que eu colocar aqui para você no material que eu vou enviar, todos os prazos de validade vão ser baseados em um congelamento no freezer. Aquelas geladeiras que tem apenas uma porta e quando você abre tem outra portinha dentro, aquela portinha dentro é um congelador. O congelador, ele não atinge temperaturas tão frias quanto um freezer, então ele vai até 0 graus Celsius. Então, tudo que eu passar aqui, você consegue fazer no congelador? Sim, o que muda vai ser o prazo de validade. O prazo de validade no congelador ele é um pouco menor. Então, eu recomendo que se você tem apenas congelador, você faça seu planejamento para 30 dias e aí você zera ele e aí você congela outras coisas de novo. E aí sim você vai fazendo rodízio, deixando 30 dias de prazo de congelamento, que é um prazo ok, seguro, até mais um pouco. Mas quando a gente pensa em otimizar, então você vai ter um fluxo do seu congelador, do seu freezer, então não tem a necessidade de armazenar por longos períodos, certo? Qualidade de congelamento. Para você ter um congelamento de qualidade, você precisa passar por 4 passos, né? Então, vamos usar como exemplo uma carne moída que você fez, acabou de fazer ela na panela. Então, você acabou de desligar o fogo, ela vai estar como? Ela vai estar saindo fumaça, vai estar muito quente. Então, o que você precisa fazer? Você precisa esperar essa temperatura abaixar, essa temperatura diminuir. Então, você pode deixar até sem tampa. Se você quiser acelerar esse processo, você pode ir mexendo com a colher, porque quanto mais você mexe, mais sai aquela fumaça de baixo e mais você esfria esse alimento mais rápido. Quando ele sair do muito quente para o quente, que ele vai sair de 100 graus Celsius para 60. Ele ainda vai estar quente para tocar, mas ele não vai estar mais saindo fumaça. Quando ele chegar nesse ponto, nessa temperatura, você vai colocar esse alimento na geladeira, tá? Porque ele precisa sair de 60 graus Celsius, que é essa temperatura quente, para 10 graus Celsius. Para menos 10 graus, para 10 graus Celsius, por quê? Porque essa temperatura, essa variação de temperatura que ele vai passar do quente para o morno até o frio, é a hora que pode acontecer de proliferar micro-organismos. Então é por isso que você não pode deixar esfriar por muito tempo em cima do seu fogão. Então você não pode fazer uma carne moída e deixar ela lá 3 horas, 4 horas em cima do fogão, porque pode acontecer de nesse período começar a ter uma deteriorização do seu alimento e a gente quer conservar ele o mais fresquinho possível, né? Então você vai levar ele à geladeira. Ele vai ir para 10 graus Celsius, então ele vai ficar geladinho. Quando você levar esse alimento na geladeira, ele ainda vai estar quente. Então, você tem que lembrar sobre a tampa. Você não vai poder tampar, porque se você tampar ele quente,
vai gerar aquele vapor, aquelas gotículas de água. Então, você leva a geladeira só coberto. Então, por exemplo, aqui, eu tô aqui usando um exemplo. Se você trava a tampinha, ele tá fechado. Se você levar assim, vai juntar gotículas de água no seu alimento. Aí você não quer isso, você quer também que ele esfrie mais rápido. Então, você vai deixar aberto, coberto. Você vai deixar uma frestinha assim para sair aquele calor e ele gelar mais rápido. Ou se você não quiser pôr a tampa, você pode colocar um pano de prato também até ele esfriar. Você pode levar na própria panela mesmo, nesse momento, porque vai ser rápido. Então, você vai aguardar esse período, né, para ele esfriar, vai levar um tempinho. E aí, você vai porcionar. Aí você vai escolher o recipiente, o pote da sua preferência. Pode ser um pote de plástico, um pote reutilizável, um saquinho, um plástico filme. Vai depender do tipo de alimento, né? E do seu espaço. Embalou, porcionou, você vai levar ao congelador. Mas existe uma coisinha que você deve se lembrar. Você não pode encher o seu congelador de uma vez. Tá? Por que você não pode pegar algo que tá na geladeira e encher ele de uma vez? Porque o alimento que já tá lá dentro do freezer, ele tá, vamos supor, a menos 20 graus Celsius. E aí você tira algo da geladeira que tá a 10 graus e coloca em cima que tá menos 20. O que vai acontecer? O seu freezer, ele vai ter que trabalhar para regular essa temperatura de novo e até o alimento que tá 10 graus Celsius subir para menos 20. Né? Então, se você coloca muita coisa que tá gelada dentro do congelador, dentro do seu freezer, você vai fazer uma grande variação de temperatura. Isso não vai estragar, mas isso vai fazer com que se formem alguns cristais de gelo no que já está congelado, né? Então, a gente quer que o que está congelado varie o menos possível. Então, você vai pegar seu alimento, sua carne moída, por exemplo, vai colocar nos potes, vai subir um pouco pro congelador e vai deixar o resto lá. Quando o que já está em cima congelar, você coloca o resto. É um intervalo de 2 horas, mais ou menos. Você coloca uns 10 potinhos, vamos supor, coloca um volume razoável e depois você coloca o restante. Então, são 4 passos, né? O primeiro é esfriar, que ele vai sair do muito quente pro quente. O segundo, resfriar, ele vai sair do quente pro gelado. E aí você vai então porcionar, né, na embalagem ideal para o seu freezer. E depois de porcionar, você vai congelar. Então são esses 4 passos, né? Então, se você faz algum deles de forma errada, ou deixa a comida muito tempo no fogão, ou coloca numa embalagem ruim, faz algum desses processos de forma errada, você vai ter um alimento não tão bem congelado assim. Mas se você seguir tudo certinho, eu te garanto que você vai ter um resultado muito bom, certo? Então, como eu tinha falado, nunca colocar nada quente no congelador. Então, se você acabou de fazer a comida tá quente, sempre levar para a geladeira. Nunca colocar nada quente dentro do seu congelador, certo? Tem algumas considerações que eu quero falar para vocês sobre técnicas de congelamento que podem facilitar muito a rotina também. Então, por exemplo, se você vai congelar um alimento que você vai utilizar por unidades, você pode fazer a técnica de congelamento aberto. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa tampa, que ela é uma tampa de plástico simples, que eu uso para fazer o congelamento aberto. Então, o que é esse congelamento aberto? Eu vou colocar aqui os alimentos, né, espalhadinho, e vou levar no congelador. Vou deixar lá por um intervalo de 2 horas, e aí eu vou tirar, e tudo que eu congelei vai estar soltinho. E aí eu vou tirar daqui, vou colocar num saquinho e vou voltar para lá. Para que isso? Para que aquelas coisas que você precise só de unidades, você consegue tirar. Porque no congelamento ele gruda, né? Se você põe tudo junto, ele gruda. Mas assim você consegue retirar. Então, por exemplo, a almôndega, você coloca elas separadinhas, leva no freezer, elas vão sair bem separadinhas. Bifes, frutas, então, queijo, fatia de presunto. Tudo que você quiser congelar unitário, você faz essa técnica de congelamento aberto. Outra coisa também, é interessante você setorizar o seu congelador ou seu freezer
para ficar mais fácil na hora de você procurar alguma coisa. Então, deixa um espacinho para feijão, deixa um espacinho para carnes, outro cantinho para frutas, porque assim fica mais fácil na hora de você achar. Sempre que você congelar alguma coisa nova, se caso tiver alguma coisa já antiga desse mesmo alimento, você pega o antigo e coloca na frente. Então, por exemplo, você fez carne moída e congelou, mas tinha outra carne moída, você pega a antiga, coloca na frente para você usar ela primeiro, e essa novinha você deixa lá no final para você usar depois, e você ter, né, o rodízio de forma correta dos seus alimentos, né? E tem também a questão da energia, né? Se a energia acabar, o que você faz? O congelador e o freezer, eles têm aquela borrachinha, né? Que veda muito bem. Então, se acabar a energia, por até 12 horas, o seu alimento vai estar conservado. Nesse período, é importante que você não abra a geladeira, você não abra a porta, porque se você abrir a porta, vai acontecer de variar a temperatura e ele não vai conservar mais. Então, acabou a energia, não abre a porta, deixa a porta fechada. Até 12 horas, tudo vai estar conservado. Se a energia voltar, então você pode usar normalmente. Se passar desse prazo de 12 horas, vai entrar em descongelamento, tudo que tá lá dentro. E aí você vai precisar usar, tá? Então, se tiver uma carne crua, você pode usar ela, refogar e congelar ela refogada. E se os alimentos já estiverem prontos, aí você vai precisar utilizar. Então, você vai precisar consumir tudo isso. Todas essas informações que eu tô passando, elas vão estar escritas no material, tá? Então, mesmo que eu tenha falado de forma rápida, você vai ter as informações todas escritas, tá? Para se caso haja alguma dúvida, você possa consultar.